Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Linguística Funcional Integra, parte da nossa terceira temporada. Hoje eu sou Wesley, sou aluno do mestrado do PPGL-UFC e hoje nós temos como entrevistada a professora doutora Aline Daniele Leal da Silva. A doutora Aline Daniele Leal da Silva é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em língua portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem pela UFRN, na área de Estudos em Linguística Teórica e Descritiva. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, e tem desenvolvido estudos orientados pela linguística funcional centrada no uso, com contribuições da gramática de construções. Como subárea, ela trabalha com esquematicidade, produtividade e composicionalidade em dar uma VDA. Professora, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigada, Wesley. Eu cumprimento tanto a você como quem está ouvindo, assistindo a gente, né? É uma honra poder partilhar um pouco dos resultados da minha pesquisa de doutoramento. Seja mais uma vez muito bem-vinda e vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Na sua tese de doutoramento, ela versa sobre um padrão linguístico que se realiza por meio de expressão como dei uma olhada, dei uma cochilada, dei uma fugida, entre outras. Em que medida esse padrão constitui uma construção e por que você a denominou construção de atenuação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre que noção de construção que está sendo utilizada, né? Essa é uma construção a partir da gramática de construções, nos termos de Goldberg, Trowbridge e Trousdale, né? É uma teoria cognitivista e ela partilha com a linguística funcional centrada no uso, né? O campo teórico em que eu me insiro, a concepção de língua como um complexo de atividades cognitivas e sociocomunicativas, né? Além disso, a totalidade de nosso conhecimento linguístico é postulado, né, visto como capturado por uma rede de construções composta por nós e links. Cada nó dessa rede é uma construção e os links são relações entre elas, né, as quais essas construções partilham propriedades. Então, a definição que eu tomo de construção é como um pareamento simbólico de forma e função ou de forma em significado. Então, o que seria o polo da forma? No polo da forma estão as propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas. E no polo da função ou do sentido estão as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivas. Então, na minha tese, eu observei que essas expressões como dê uma olhada, dê uma cochilada, dê uma fugida, elas decorrem de um padrão linguístico que está atrelado a uma ideia de atenuação, ou seja, há uma relação entre forma e sentido. Em relação à forma, a construção estudada, ela se caracteriza pela presença de um predicador complexo, que eu formulo como dar uma VDA. Né? Ele é formado pelo verbo leve dar, associado a um sintagma nominal, né? Que ele é formado por um determinante, né? Um elemento indeterminado, uma, e uma nominalização de verbal com o sufixo dar. Nesse contexto, é interessante a gente observar que o verbo dar ele é desbotado semanticamente e a seleção dos participantes da enunciação ela é dada pela nominalização de verbal, ou seja, é ela que seleciona os componentes do predicador complexo, né? Inclusive, por isso esse nome é um núcleo nominal. Então, como podemos observar, né, dê uma cochilada, não há presença de complementos conforme propriedades semânticas do verbo cochilar, que é base da nominalização. Já em dê uma olhada, a sentença geralmente ela ocorre com um complemento,
que indica o alvo do olhar. Então, eu dei uma olhada no livro, eu dei uma olhada no artigo, ou dei uma olhada em blogs, né? Então, a presença de complementos aí, seja na função do sujeito, seja na função de complemento, ela é selecionada, ela é baseada a partir da nominalização. Em relação ao sentido, né, ocorrências com esse predicador complexo, ela está relacionada à ideia de atenuação, seja da eventualidade predicada, de modo geral, ela é apresentada como realizada de modo mais breve ou modo mais rápido, seja do próprio ato enunciativo, uma vez que, sendo uma eventualidade apresentada como mais breve, rápida, possibilita uma ideia de menor comprometimento desse sujeito que enuncia, né, que realiza. Então, tomemos um exemplo. A ocorrência, dei uma olhada no livro, né? É possível a interpretação de que apenas partes desse livro foram olhadas, ou ele foi olhado superficialmente, ou seja, há uma atenuação da duração expressa pelo predicador complexo. Dei uma olhada. Sob essa perspectiva, é possível associar essa realização a um menor comprometimento, né, a uma diminuição dessa carga elocucional. Pensemos, por exemplo, em um contexto de convite ou pedido, que você pode, por exemplo, provocar um maior engajamento do interlocutor. Então, eu poderia dizer, Wesley, você pode dar uma olhada no meu artigo? Vai ser rápido, não vai exigir muito de você. Então, sobre esse pressuposto partilhado na interlocução, pode ser um recurso de argumentativo, de convencimento, né, de proteção de faces, inclusive, porque eu estou me protegendo, dizendo aqui que é rapidinho, é mais fácil você conseguir, você vai aceitar o meu convite. Então, em suma, né, trata-se de uma construção porque existe um paramento de forma e sentido. Essa estrutura, cujo núcleo é um predicado complexo com o verbo dar e uma nominalização iada, está associada a um sentido modal e aspectual de atenuação. Muito interessante. Professora, a senhora considera em sua pesquisa propriedades que decorrem do grau de complexidade das construções e dos níveis hierárquicos em que se organizam? Então, poderia explicar que propriedades são essas e em que consiste cada uma delas? Sim. Eu queria pensar ainda um pouco sobre a construção, novamente, né? Todos os níveis de análise, elas envolvem construções, todos os níveis de análise da língua. Então, por exemplo, o morfema é uma construção. O morfema, a desinência de plural S é uma construção. Palavras, flor, por exemplo, né? Expressões idiomáticas totalmente preenchidas, como, por exemplo, bater as botas, né? Todo esse agrupamento bater as botas significa morrer. Então, esse agrupamento tem um paramento de forma-função. Algumas expressões idiomáticas que elas já são parcialmente preenchidas, como, por exemplo, dá uma de maluco, você está dando de doido, dá uma de desentendido. Ó. Maluco, doido, desentendido, todos eles são adjetivos. Então, a expressão seria dar uma de adjetivo, né? Então, é uma expressão idiomática, mas parcialmente preenchida. E até padrões sintáticos diversos, né? Como a própria esquema de predicador complexo, que é verbo leve mais SN, ou seja, eu tenho apenas categorias aqui morfossintáticas, não há um preenchimento, mas é considerada uma construção. Então, mesmo estruturas sintáticas mais gerais são unidades simbólicas. Então, na perspectiva construcional adotada por nós, a diferença entre construções lexicais e construções sintáticas, ela é definida segundo o grau de complexidade de cada uma delas. Então, podendo ser considerado de modo gradiente, não discreto, né? Então, para caracterizar as construções, ou seja, diante desse grau de complexidade, o analista ele faz aferição de propriedades, das propriedades de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, né? A primeira, a esquematicidade, é uma propriedade de categorização relacionada à abstração. A Goldberg, ela fala
né? Ela menciona que falantes não possuem apenas conhecimentos de itens específicos sobre expressões particulares, mas também generalizações e esquemas desses itens. Ou seja, então pensemos agora no inventário de construções, ou seja, na rede, em que ocorrem, né, convivem, se relacionam construções mais esquemáticas, mais gerais e construções mais específicas. Essas construções mais gerais, elas se organizam, são representadas na rede, na parte superior, e construções mais específicas na parte inferior. Então, a esquematicidade, ela se refere o quanto uma construção captura padrões mais gerais em um conjunto de construções específicas. Diante dessa propriedade, a gente pode observar as construções de acordo com 3 graus. Ela é não esquemática ou substantiva, ou seja, ela é totalmente preenchida, como, por exemplo, bater as botas, né? Como eu falei anteriormente em relação a morrer, né, o significado. Ela pode ser parcialmente esquemática, porque ela possibilita a substituição, como exemplo dado, dá uma de doido, dá uma de maluco, de desentendido. Eu tenho um adjetivo, eu tenho um slot, que a gente fala, um espaço que pode ser preenchido por outros elementos mais específicos, mas que compartilham propriedades morfossintáticas, e ela pode ser totalmente esquemática, ou seja, sem nenhum material fônico, como eu mencionei, a construção de predicador complexo com o verbo leve, mais recente, por exemplo, pode ser preenchido por verbos leves, como o dar, como ter, como fazer, e sintagmas nominais variados, seja com a presença de determinante ou sem determinante, né? Como, por exemplo, fazer parte. Eu tenho aqui também um agrupamento. Então, outra propriedade que a gente afere, né, em relação ao grau de complexidade das construções é a produtividade. Ela está relacionada à ampliação ou à restrição de esquemas de uma construção. Então, o grau em que esses esquemas sancionam outras construções menos esquemáticas, ou o grau que tais esquemas são restringidos. Então, novamente, a gente vai pensar numa gradação, né? Uma construção ela tem um baixo grau de produtividade quando ela não sanciona esses esquemas, ou seja, ela é totalmente preenchida, como, por exemplo, bater as botas, né? Ela é bem específica. E um grau intermediário é quando há essa possibilidade de sancionar outras construções, como eu mencionei, né? Dá uma de doido, dá uma de maluco, é um adjetivo, mas não cabe aí outras categorias. E se a gente observar, esses adjetivos possuem como algo negativo. Então, não dá uma de bonito, dá uma de inteligente, até em alguns contextos a gente pode escutar, mas existe uma tendência ao preenchimento desse slot. E, por fim, um alto grau de produtividade é quando essa construção é mais esquemática possível, ou seja, ela licencia muito mais subconstruções aí, né? Então, é interessante a gente observar que quanto mais esquemática for uma construção, mais produtiva ela é. Essa categoria é interessante porque ela tem a ver com a frequência, tanto uma frequência do número de expressões de uma mesma unidade, que a gente chama de frequência Tolkien, ou a frequência type, que se refere aos tipos de elementos que preenchem os slots de uma construção. Então, quando a gente está observando a produtividade, a gente observa para a frequência Tolkien e type. E, por fim, composicionalidade, né, que é considerada em termos de convergência ou não entre a forma e significado. Então, a aferição do grau de composicionalidade ela leva em consideração se o significado do todo ela é dedutível do significado de suas partes, né, tal como codificado. Então, por exemplo, uma construção não composicional, ela não é analisável, ela é vista como um agrupamento total no todo, por exemplo, bater as botas, né? Eu não posso dizer que morrer é resultado no sentido da soma de bater mais o artigo as mais botas, em que há uma contribuição desses elementos para o sentido de morrer. Ou pelo menos, como é arbitrário, a gente já perdeu a motivação inicial, né? Ela pode ser parcialmente composicional, como novamente, né, eu mencionei, dá uma de doido, maluco, desentendido, porque a gente sabe que existe uma construção que indica alguém fazer-se de,
para passar melhor, né, para conseguir alguma coisa, mas há uma modificação aí dessa característica. E, por fim, ela pode ser composicional quando os elementos são analisáveis e é possível depreender a contribuição de cada um deles. Então, por exemplo, pensando numa construção de predicado complexo, em que o verbo leve ele é suporte, né? E é o SN que possibilita a seleção dos elementos da oração, que traz o sentido da predicação. Então, são esses elementos, né, essas propriedades de esquematicidade, produtividade e composicionalidade que a gente afere para definir o grau de complexidade de uma construção. Em seu estudo, quais as conclusões sobre a configuração da construção de atenuação com o dar uma VDA em termos de esquematicidade? Vamos voltar para o conceito de esquematicidade, né? Aferir a esquematicidade está relacionado ao quanto uma construção ela captura padrões mais gerais de construções específicas. Então, faz-se necessário analisar a parte formal da construção, né? A partir da análise dos meus dados, provenientes de textos de blogs, eu cheguei à seguinte formalização da construção de atenuação de predicado complexo, né? Além do predicado complexo dar mais uma VDA, eu inseri os elementos, incluí os participantes da predicação passíveis de ser codificado como sujeito, um SN, ou seja, na categoria de sintagma nominal, ou como complemento na categoria de SP, de sintagma preposicional. Então, a construção total é SN, dá uma VDA, SP. Os elementos da categoria SN e SP, que codificam os participantes da eventualidade, eu coloquei entre parênteses, porque podem ou não ser preenchidos dependendo do significado da nominalização ou dependendo do contexto. Então, observando a descrição dos elementos, né, a construção ela possui elementos fixos, como eu já mencionei, o próprio verbo leve dá, o determinante indefinido uma, o sufixo dá, que é o indicador da nominalização verbal, né? VDA é uma nominalização sufixal, mas também apresenta slots, ou seja, espaços em branco a serem preenchidos por categorias mais específicas. Então, que são identificados por categorias morfossintáticas. O V, né, da nominalização verbal, o SN da função de sujeito e o SP da função de complemento. Vou relembrar, né, que esse SN e SP eles estão implicados na moldura semântico-sintática dos verbos e que derivam a nominalização. Então, por apresentar tanto elementos fixos quanto slots, eu considero que a construção de atenuação estudada ela pode ser considerada como parcialmente esquemática, né? Em nossos dados, nós observamos que são recrutados para o preenchimento desse slot, né, desse slot V, verbos de ação, como, por exemplo, olhar, verbos de ação, processo, clarear, e processo, surtar, né? Licenciando, então, 3 padrões subesquemáticos. Então, esses 3 verbos dão origem a 3 subesquemas, que eu nomeei o primeiro de um subesquema causativo-agentivo, que está relacionado ao verbo de ação, como, por exemplo, dar uma olhada. O causativo, opcionalmente agentivo, dá uma clareada. E o não causativo, dá uma surtada. Eles se diferenciam também pela característica do tipo de sujeito que ocorre. Então, e com verbos de ação, o sujeito é agente, ele tem um traço de volitivo, né? Então, no subesquema causativo-agentivo, os sujeitos, eles têm o traço de volição e eles são sujeitos. No causativo opcionalmente agentivo, eles podem ser sujeito, mas pode ser instrumento. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu dei uma clareada no cabelo, mas o produto deu uma clareada no cabelo. E, por fim, o não causativo, a gente não tem a causa, nem o sujeito, mas o foco na mudança de estado em si, como, por exemplo, deu uma surtada. O processo ocorre em si. Então, como eu mencionei, são 3 subesquemas. Por sua vez, esses subesquemas,
eles licenciam 8 padrões mais específicos, de acordo com propriedades aspectuais que carregam, saber, atividade, accomplishment e achievement. Né? As atividades são eventualidades dinâmicas que são homogêneas e não possuem um ponto final em sua designação, como, por exemplo, correr. Né? Eu posso começar a correr e parei de correr, mesmo assim eu posso dizer eu corri. Né? Essa parte do tempo justifica. Accomplishment são todas as eventualidades que são compostas por processo e por um telos, por uma mudança de estado. Então, dei uma clareada no cabelo, tem um processo de clarear, mas eu só clareio quando há uma mudança de estado. E, por fim, o achievement, que é a própria mudança de estado em si. Né? Por exemplo, eu dei uma fugida. Então, até eu sair daqui, se eu não cheguei no local pretendido ou no lugar de onde saí, a ação não se realizou. Então, é relevante ressaltar que a configuração sintática e aspectual das microconstruções, ou seja, são instanciações mais específicas e por isso são colocadas na parte inferior da rede, elas produzem efeitos diferentes de sentido dentro do escopo de atenuação. Então, a significação geral da construção é de atenuação, mas essas microconstruções possuem peculiaridades. Né? A título de exemplificação, eu vou pegar 2 microconstruções do esquema causativo-agentivo, ou seja, com verbos agentivos, né, de ação. Uma primeira instanciada por dei uma olhada na playlist. Então, olha só, dei uma olhada na playlist, ela traz a ideia de rapidez e superficialidade, mas ela não é mais uma atividade, porque quando eu digo dei uma olhada na playlist, a duração da eventualidade ela é determinada pela playlist. Então, quando ela aparece na construção, ela pode implicar que eu dei uma olhada em partes, mas não em todas necessariamente. Dei uma olhada na playlist, eu não me comprometo com vê-las ver em sua completude. Eu posso ter dado uma olhada, mas superficialmente, ou seja, sem escutar cada uma das músicas propostas. Em comparação com Para Dar uma Fugida do Brasil, essa atenuação, ela diz respeito ao estado resultante. Então, eu fugi do Brasil, mas não é para sempre. Eu vou voltar. Então, é uma temporalidade, é uma brevidade desse estado resultante. Ou seja, dentro de verbos que indicam ação, essas microconstruções, elas já indicam significados diferentes, nuances diferentes da atenuação. Então, por essa razão, pela possibilidade de instanciar subesquemas e microconstruções, eu entendo que ela é parcialmente esquemática. Em se tratando de produtividade, como a construção estudada foi caracterizada em sua pesquisa? O fator de produtividade, né, está relacionado ao de esquematicidade. Quanto mais esquemática a construção, mais produtiva será. Né? Então, como mencionei anteriormente, a construção de atenuação por dar uma vida, uma VDA, ela licencia 3 subesquemas e 8 microconstruções. E por essa razão, ela possui um alto grau de produtividade no português brasileiro. Um ponto relevante a ser observado é que foram utilizados critérios abstratos para a definição das microconstruções, como a configuração aspectual da oração, o que por si só já inclui conjuntos semânticos de verbos, como verbos de movimento, verbos de pensamento, verbos de dizer, ou seja, inclui uma quantidade imensa de verbos. O único traço de natureza aspectual que parece motivar o preenchimento do slot, que parece não motivar, né, o preenchimento do slot V, é o de estaticidade. Ou seja, verbos estativos, eles não ocorrem nas instâncias da construção, ou pelo menos não nos meus dados. Então, considerando a frequência token e type, né, como eu mencionei, das ocorrências ou dos tipos de subconstruções, observamos que o subesquema mais produtivo é o causativo-agentivo, ou seja, com verbo de ação, como dei uma olhada em blogs, né? Ele
além de ser o mais frequente, né, na quantidade de instâncias, essa microconstrução, ela traz a ideia de atividade. E aí é interessante porque esses predicados eles estão associados ao sentido básico de atenuação como porção de uma eventualidade. Ou seja, quando o verbo ele é apresentado como nominalização, é como se ele apresentasse uma porção da ideia geral. Por exemplo, eu dei uma corrida, né? Eu tenho correr, que é contínuo, homogêneo, eu dei uma corrida, ela é apresentada como uma porção da atividade de correr, que tem agora um ponto inicial e um ponto final. Então, essa ideia de porção é o que possibilita a interpretação de brevidade, a interpretação de rapidez. Então, como há uma associação a essa ideia de porção, né, é mais comum, é mais recorrente nos dados. Além disso, o grau de produtividade da construção ele está atrelado à abrangência dos elementos que podem instanciar a construção. Como eu disse, existe uma tendência de verbos de ação e atividade ocorrer na construção, mas, para minha surpresa, eventualidades télicas que possuem um ponto final também ocorreram. Por que, para minha surpresa? Porque se ela já tem um ponto final, como é que ela vai ter outro, né? Como é que essa delimitação ocorreria? Mas aí há uma expansão de sentido, há uma extensão desse sentido de atenuação. Então, accomplishments e achievements, que já possuem esse ponto final, elas podem também ser delimitadas. Então, a gente deu uma arrumada na cozinha, que é codificada como accomplishment, porque a extensão, a duração da eventualidade de arrumar está determinada pela extensão da cozinha, né? É possível a interpretação de que ela não foi totalizada, então eu posso ou fazer rapidamente e não limpar os móveis, ou, por exemplo, não ter arrumado a geladeira, mas eu arrumei os móveis. Então, há esse sentido aí de não totalização da eventualidade. Então, a ideia de atenuação ela é reinterpretada como não realizada em todos os estágios designados pela eventualidade. Já no achievement, um exemplo muito bom que eu acho eu quero dar uma acabada na flacidez do braço. A atenuação parece incidir especialmente sobre o resultado da eventualidade, né? Que passa a ser interpretado como um graduado, ou seja, eu quero acabar um pouco com a flacidez, reduzir, amenizar, mas não necessariamente eu me comprometo com tudo. Então, a gente já percebe que, nesses casos, há um sentido pragmático aí, né? Há um menor comprometimento com a predicação. Olha, eu não vou acabar tudo, eu vou acabar só um pouco. É muito comum também, eu acho interessante, eu dei uma emagrecida, né? Ou não, eu emagreci. Então, há uma redução, mas eu não me comprometo com esse emagrecimento. Então, além da função aspectual, o funcionamento pragmático discursivo da construção parece expandir as possibilidades de uso. Então, apesar de ser parcialmente esquemática, é uma construção bastante produtiva no português brasileiro. Por fim, como você caracterizou a construção de atenuação com dar uma VDA em relação à composicionalidade? A composicionalidade é a última propriedade, né? E para aferi-la, a gente tem que levar em consideração se o significado do todo é dedutível do significado de suas partes, tal como é evidenciado na configuração formal. Então, o nosso olhar foi para em que medida as partes da construção contribuem para o significado de atenuação, né? Por um lado, é possível identificar separadamente os elementos constituintes da construção e vislumbrar certa contribuição semântica de seus elementos. O verbo levidar, ele parece contribuir para o preenchimento do slot V como bases verbais dinâmicas, né? Tendo em vista que predicados complexos com ele têm uma tendência em formar predicados causativos e ou agentivos. Então, ele ajuda na seleção desses elementos. Como eu mencionei anteriormente, verbos gestativos não ocorrem. Então, isso pode ser uma contribuição do verbo levidar. O próprio sufixo dar, que tem partilha, né, propriedades do particípio, traz uma ideia de perfectividade, de acabado, ele contribui
para a delimitação da eventualidade expressa pela base verbal, né? E aí, por sua vez, contribui para a ideia de brevidade e rapidez. Por outro lado, os elementos da construção, eles são, principalmente os do predicador complexo da OVDA, eles são reanalisados como unidade complexa e funcionam semântico e morfossintaticamente como um todo, é um agrupamento, o que a gente chama de chunk, né? O núcleo da predicação complexa é formado por DA e um SN, e eles têm uma redução da integridade semântica e morfossintática. Não completamente, porque a gente pode acrescentar advérbios. Por exemplo, eu dei rapidamente uma olhada, ou eu dei uma leve olhada, ou seja, acréscimo de adjetivo. Então, eles não... há uma redução dessa integridade semântica, mas não é total. Além do predicador complexo, o próprio sentido de atenuação, ele parece ser atribuído ao todo, né? E não às somas de suas partes. E aí eu estou levando em consideração também os participantes da eventualidade, que podem ser codificados pelo SN e pelo SP. A noção de aspecto, que eu considero, é um aspecto à oração, então eu considero esses elementos na constituição das microconstruções. Então, levando isso em consideração, a construção de atenuação com DA VDA, ela é parcial ou relativamente composicional. Como dito anteriormente, né, eventualidades télicas, ou seja, que possuem um ponto final em sua designação, elas não poderiam ser delimitadas conceitualmente pela nominalização, mas elas ocorrem na construção, e há uma extensão de sentido aí. Então, há uma abrangência de verbos, né, além do sentido original. É possível afirmar também que a função de atenuação da construção aspectual e pragmática, ela não é inteiramente previsível com base nos significados individuais das palavras que a constituem, nem pelas regras. Para finalizar, eu queria trazer uma ocorrência, né, eu fui procurar fora dos meus dados, uma ocorrência com o verbo acreditar. Mais ou menos assim, a gente deu uma acreditada. E o verbo acreditar, em si, em estado de dicionário, ele é de estado. Como eu mencionei anteriormente, uma das propriedades dessa construção é formar predicados causativos adjetivos, né? Então, por isso que ele não seleciona verbos de estado. No entanto, nessa instância, a gente pode perceber que ela é interpretada de modo semelhante a uma mudança de estado, apontando para uma temporalidade resultante, de tipo, a gente deu uma acreditada, pode ser, a gente acreditou por um tempo determinado, ou então foi só um pouquinho, não foi muito. E aí é interessante a gente observar que a contribuição do significado não é do verbo, que é de estado, mas a ideia de mudança de estado, e essa mudança de estado vista em um menor tempo, uma menor intensidade, ela é atribuída pela construção. Então, o significado de atenuação é dado pela construção e não pela soma dos seus elementos. Então, é o grau de composicionalidade relativamente parcial, mas o sentido é dado pela coerção da construção. Professora, primeiro, reforçar o agradecimento, né? Dizer o quão incrível é o seu trabalho, porque claramente dá para ver esse diálogo entre a gramática funcional, a gramática de construções. É um trabalho de grande complexidade, mas que a senhora consegue agrupar todo esse conhecimento, todos esses detalhes para explicar essa construção de atenuação com a VDA, que faz com que fique um trabalho com bastante força, bastante fôlego, né, para explicar essa ocorrência. Mas antes de darmos o nosso tchau, eu queria saber se a senhora tem alguma recomendação de algum livro para que converse com o seu trabalho. Antes, eu gostaria de indicar um livro para os iniciantes, né? Quem se interessa pela linguística funcional, centrada no uso. O livro se chama Linguística Centrada no Uso, e é um livro básico da área, que tem os nossos pressupostos, o que é a visão de língua, né, as nossas categorias analíticas. Então, é muito importante para quem está iniciando na área.
E a minha tese é um primeiro passo, né? Eu continuo nas minhas pesquisas, mas para a gente entender um pouco mais sobre algumas construções que são muito recorrentes no português brasileiro e não muito no português europeu, né? E até, ou seja, além do que, existem várias possibilidades de pesquisa, como, por exemplo, a presença de sufixos, dar uma olhadinha, né? Então, ou seja, há uma gama imensa de possibilidades de exploração desses fenômenos. É interessante, quem também tiver interessado, né, em ampliar esse conhecimento, eu faço parte do grupo, né, de discurso e gramática de Natal, mas a gente tem no Rio de Janeiro, na UF, na UFRJ, em outras universidades, inclusive no Ceará e Juiz de Fora. Então, é um campo de estudo que está se ampliando. A gente trabalha com dados reais da língua, numa perspectiva cognitiva, sociocomunicativa. Então, é interessante. Venham conhecer um pouco. Então, professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por compartilhar esse conhecimento tão vasto. A todos que ficaram conosco até aqui também, muito obrigado e até uma próxima, gente. Tchau.